Um guia abrangente sobre tudo sobre o controle de quadros. O básico para dominar o controle de quadros. A atração real só vem de ter uma estrutura forte. Não deixe que ela roube seu corpo ou você a perderá. Quando se trata de criar atração, o controle de quadro é o rei. Ela matou você porque seu corpo não era forte o suficiente. Você pode se safar de qualquer coisa se seu frame for forte o suficiente, tão comum quanto é ver inúmeros tópicos delirando sobre a arte do controle de frame no canto de namoro masculino da internet. Poucos sabem o que realmente é, que eu quero dizer reale, significa ter uma estrutura masculina atraente, impenetrável. Ou seja, muito poucos têm um tipo de compreensão baseada em instinto e nas trincheiras do que realmente se sente. Gostaria de ter um quadro sólido como uma rocha, o que é necessário para desenvolver um e como usar estrategicamente o conceito de controle de quadro para bem. Controle o quadro da interação para criar atração com as garotas com quem você conversa. E vamos fazer exatamente isso, dividir a ideia por trás do controle de quadro em termos simples para que você tenha toda a clareza necessária para usar essa técnica poderosa para aumentar significativamente suas habilidades sociais e jogo. Vamos descobrir. Primeiras coisas primeiro. O que é um quadro? Bem, um quadro, simplesmente, é o seu senso pessoal ou percepção da realidade. É a lente que você usa para perceber um evento externo. É o significado que você atribui a um determinado resultado, como o que significa quando a pessoa X diz algo para você, o que significa quando o evento Y ocorre, até mesmo o que significa ser você. Mais sobre isso mais tarde. Tome este engraçado meme "Eu tenho um namorado" como um exemplo clássico de controle de quadro. Embora o resultado aqui seja a garota sendo parada, ambos veem isso de maneiras diferentes. Perspectiva do policial: eu parei você porque você pulou um sinal. Perspectiva da garota: você me puxou porque quer me dar em cima, mas não, obrigada, eu tenho namorado. Um evento, diferentes perspectivas. Veja como isso funciona. Outro exemplo de armação é a ideia de homens pedestalizando mulheres bonitas, só porque são bonitas. Como a sociedade diz que uma mulher bonita tem mais valor do que você simplesmente porque ela é fisicamente atraente, os homens aceitam essa moldura, resultando no comportamento de cara legal que enoja as mulheres. Enquanto o evento, neste caso, é conversar com uma mulher bonita, a maioria dos homens vê isso pelas lentes de porque ela é tão bonita, tenho menos valor do que ela, então devo adorá-la como uma deusa, mesmo que isso signifique que ela ande em cima de mim. Mesmo quando ouvimos falar de alguém sendo incriminado pelo FBI, por exemplo, isso significa que essa pessoa está sendo feita para parecer ou ser considerada culpada por produzir evidências falsas. Loop aberto para exemplos de datação no controle de quadro. O que é controle de quadro? Agora que sabemos que um quadro é o significado que se atribui a um determinado resultado, vamos entender o que significa controle de quadro. Controle de quadro ou controle do quadro, como chamamos, é a capacidade de mudar o significado geral ou narrativa de sua interação para o significado de sua escolha, de uma forma que seja atraente para os participantes dessa interação e de uma forma que seja benéfica para você. Em outras palavras, é a capacidade de mudar a visão de mundo das pessoas ao seu redor para que vejam as coisas do seu jeito. Seja Conor McGregor, The Rock, Donald Trump, até mesmo Andrew Tate, o controle de frame é uma arma-chave no arsenal social de todas as pessoas carismáticas. Por que o controle de quadro é fundamental para aumentar o nível do seu jogo de namoro? Porque sua capacidade de controlar o quadro em uma situação social é um sinal de domínio ou inteligência social. Você surge como um indivíduo emocionalmente forte e resiliente, as mulheres acham isso extremamente atraente. Isso não apenas exige respeito das pessoas ao seu redor, mas também o define como um líder carismático a ser respeitado e seguido. E a melhor parte é que o poder social que vem com o domínio do controle de quadro é 2 vezes maior. 1. Os homens querem ser você porque agora você é essa força socialmente inteligente a ser reconhecida,
mais e mais caras começam a admirá-lo e querem ser seus amigos. Quem não quer ser amigo do líder da tribo, certo? 2. As mulheres querem estar com você se houver uma mulher bonita no lado receptor da interação. O domínio que você exibe com seu controle de quadro não apenas a faz se sentir segura perto de você, mas também informa a profunda conexão do DNA que você faria um ótimo pai para seus filhos, e isso a leva a sentir o desejo interior de acasalar com você e voá-la. Você tem atração. Mas, por incrível que pareça, a controlar o quadro de uma interação, esse nível de poder social, como todas as coisas boas da vida, tem um preço. Um preço que chamamos batalhas de quadros, e como ganhá-las lendo os quadros dos outros. As batalhas de quadros acontecem com dois quadros colidindo entre si. Em outras palavras, uma batalha de quadro é uma situação em que duas pessoas batem cabeça e tentam afirmar sua escolha de narrativa na interação. E embora haja uma variedade de técnicas para garantir que seu frame se torne the frame da interação social, o verdadeiro teste decisivo da força do seu frame se resume a duas coisas simples. 1. Sua assertividade com seu quadro pessoal e egoísta. 2. O quanto você reage emocionalmente quando outras pessoas, no seu caso, mulheres, tentam afirmar seus frames. Um exemplo comum de frame battles que vejo o tempo todo são os homens lutando para fazer as mulheres gostarem deles. Isso é algo com o qual lidei pessoalmente, e $100 dizem que você também. Digamos que você esteja flertando com uma garota gostosa que acabou de conhecer no clube e, alguns minutos depois, ela começa a jogar bolas curvas em você. Talvez ela comece a policiar você moralmente ou faça um comentário desagradável sobre sua aparência. Este é um exemplo clássico de teste e existem apenas duas maneiras pelas quais isso pode acontecer. 1. Você é afetado, reaja ficando na defensiva, ou pior, machuque o traseiro e perca a batalha do frame. Ela, seu cabelo é tão estranho e idiota. Quanto você pagou por esse corte de cabelo? $10. Sua narrativa, você não é bonito o suficiente para mim. Você, não. Juro por Deus que está um pouco gorduroso por causa do suor do meu treino. E eu sempre pago pelo menos $100 pelo meu corte de cabelo. É realmente tão estranho e idiota? Talvez eu deva mudar isso? Sua narrativa, você está certo, mas por favor goste de mim. Eu gasto muito dinheiro para que você goste de mim. Conclusão: ao dignificar o comentário dela com sua justificativa, você insinua que ela é a chefe em sua interação, o que apenas fortalece a estrutura dela. Você se justifica para as pessoas que estão acima de você. 2. Você não foi afetado. Responda fazendo-a parecer estúpida por dizer isso e vença a batalha do frame. Ela, seu cabelo é tão estranho e idiota. Quanto você pagou por esse corte de cabelo? $10. Sua narrativa, você não é bonito o suficiente para mim. Você, e sim, é, mas honestamente é melhor para você assim. Ela, por que isso? Você, porque se eu acompanhasse as últimas tendências de cabelo, estaria fora do seu alcance. Asterisco sorrisos asterisco, sua narrativa, eu sou o chefe, meu cabelo idiota só me torna alcançável para você. Conclusão, por não se incomodar e responder enquadrando-a como aquela que está perseguindo você, você muda o significado da interação para uma narrativa que serve você enquanto seu corpo cai. Como você entende seu próprio quadro? Uma boa maneira de entender seu próprio quadro é parar um momento e refletir sobre como você percebe as mulheres e como você se percebe como homem em relação às mulheres. Você pode fazer isso fazendo a si mesmo as seguintes perguntas. Sinto que tenho muito valor ao falar com uma garota atraente? Sinto que pertenço ou mereço mulheres bonitas? Quais são algumas das minhas qualidades mais atraentes que as mulheres achariam atraentes? Registre as respostas a essas perguntas sem mentir para si mesmo. Isso deve lhe dar uma ideia geral de como você percebe a si mesmo e as mulheres, também conhecido como seu quadro. Se o seu quadro é empoderador, ótimo. Você se comunicará com as mulheres de um lugar de poder pessoal e abundância.
Se não, ótimo. Ao contrário da maioria dos homens sem noção, você sabe que precisa trabalhar. Pode incorporar CTA aqui. Tipos de controle de quadro. Existem dois níveis nos quais você pode controlar o quadro de uma interação. Um nível verbal e um nível não verbal. 1. Controle de quadro verbal. Você usa suas habilidades verbais, inteligência afiada e brincadeira para inverter o roteiro e dar à interação o significado que melhor lhe servir. 2. Controle de quadro não verbal. Você usa suas dicas sociais não ditas, como sua linguagem corporal, tonalidade vocal, contato visual e expressões faciais para controlar o enquadramento da interação. Um ótimo e fácil exemplo de controle de frame não verbal, como você descobrirá na próxima sessão, é ignorar. Kylie Video Demo opcional. Agora que você tem uma ideia funcional do que é o controle de frame e as diferentes maneiras de exercê-lo, vamos mergulhar em algumas técnicas para vencer batalhas de frame e despertar a atração com as mulheres. Técnicas de controle de quadro. 1. Ignorando. Você ignora os avanços dela para afirmar um quadro que não o capacita ou o serve. A ideia por trás de ignorar é cortar o suprimento de energia social e atenção ao seu corpo, fazendo-o parecer sem importância e sem graça. Ignorar pode ser usado durante a construção de atração, especialmente quando as mulheres testam você ou jogam resistência desnecessária em seu caminho. Demonstração de Kylie. 2. Ponte. Em vez de lutar contra seus quadros, você encontra um terreno comum onde ambos os seus quadros podem chegar a um acordo mútuo. Isso cria relacionamento e conexão, criando uma situação ganha-ganha para você e sua garota. A ponte geralmente é feita como um meio de resolver quaisquer problemas logísticos ou objeções que possam surgir durante a interação. Um exemplo disso é dizer a ela que você deixará em casa se ela quiser sair com você, mas os amigos dela estão saindo do local. Demonstração de Kylie. 3. Reenquadrar. É aqui que você usa a estrutura dela para atribuir a ela um significado que lhe sirva e a desafie de maneira divertida. Um ótimo exemplo de reenquadramento é ver uma garota sendo má com você como uma forma de tentar impressioná-lo. Aqui está outro exemplo de como usar o reenquadramento para vencer batalhas de enquadramento com mulheres. Kylie Demo. 4. Humor. Embora uma certa quantidade de tensão seja sempre boa para a atração, as batalhas de quadro nem sempre precisam ser uma situação adversa de ganha-perde, onde você tem seu ego acariciado e o outro destruído. Não estamos tentando machucar ninguém. E principalmente se for de uma garota que você gosta. Concorda? O objetivo de vencer batalhas de quadros é estar no controle da interação e dar a ela uma direção romântica de homem para mulher. Então, por que não fazer isso com algum humor? Demonstração de Kylie. 5. Invertendo. É onde você inverte o roteiro e coloca o foco de seu próprio quadro sobre ela em vez de você, de uma forma que a desafia e a faz se sentir um pouco vulnerável. Demonstração de Kylie. 6. Espelhamento. Sinto que isso é mais controle de quadro no contexto de debates e menos para atração. Isso é especialmente útil se você quiser chamar as mulheres de seus padrões duplos e colocá-las em seu lugar, obviamente de uma forma lúdica. Digamos que sua garota o acuse de algo de que ela também é culpada. Você pode usar a técnica de espelhamento para reconquistar o quadro, mantendo-se calmo, imperturbável e colocando os holofotes na hipocrisia dela de uma forma divertida e desafiadora. Desafiando seu corpo, onde e quando você deve fazer isso. Embora as batalhas de enquadramento sejam comuns em várias situações, aqui é quando afirmar seu enquadramento no contexto de atrair atração e flertar com mulheres. Para estabelecer seu maior valor na interação, os primeiros minutos de abordagem de uma garota são para negociar quem tem mais poder social. E como as mulheres só são atraídas por homens de valor igual ou superior, é obrigatório que você afirme sua estrutura e se coloque como aquele com maior valor social na interação. Flirting. Quando se trata de flertar e brincar, o controle de quadro é o nome do jogo. Nada cria mais atração feminina do que uma batalha de flerte que cria uma quantidade saudável de tensão e faz com que você afirme seu corpo.
Quando ela testa você, as mulheres sempre o testam como um meio de avaliar se você é realmente um homem de alto valor como você deixa transparecer. Esses testes geralmente se manifestam na forma de ela afirmar um quadro em que você perde. Um exemplo disso é quando ela o desafia dizendo só para você saber, não vou para casa com você. A maioria dos homens faz com que eles fiquem na defensiva ou carentes, falhem seu teste e perca sua atração por eles. É nessa hora que é crucial desafiar o corpo dela, afirmar o seu e aumentar a atração.